Como se processa essa construção e manutenção do eu? A ciência da liberação é a compreensão do próprio eu. Aqui o eu é esse sentido de separação, aquilo que está dentro de um comportamento de autodefesa. Desde criança, nós fomos desenvolvendo e fortalecendo esse eu. Ele é aquele que, apesar de se sentir inseguro, ele a cada dia ele se sente mais forte. Como esse eu é construído? Como me tornei essa pessoa que sou? Aqui é interessante, né, dizermos uma coisa sobre essa pessoa. Essa pessoa em nós é uma crença, mas é algo que carrega muita certeza. Nessa certeza, nesse fortalecimento que ele adquiriu, que essa pessoa tem adquirido, ela carrega muito, muito medo. E tudo isso tem a ver com essa construção do eu. A forma como esse eu está constituído. Então, quando você usa o pronome eu, falando de si mesma, se referindo a si própria, a referência que você tem é tudo aquilo pelo qual você já viveu, todo tipo de conhecimento que você adquiriu, todas as experiências pelas quais você passou. E a sua resposta sempre nesse momento, isso ocorre invariavelmente. Sempre nesse momento, você tem uma resposta que se situa sempre dentro dessa posição. É assim que o eu tem se formado. Ele é construído de memória. Toda a sua relação com o momento presente é uma relação que tenta se ajustar a esse instante, tendo por consideração tudo aquilo que esse eu tem guardado do passado. Aqui o ponto interessante é que você não consegue se desvencilhar desse passado. É quando o momento presente não se ajusta perfeitamente a esse eu que ele se vê em conflito. O fato é que, nessa relação que nós temos com o momento, há sempre uma forma ou outra de contradição. Há sempre uma forma ou outra de agressão, de violência, de sofrimento. Mas nem sempre nós atentamos para isso. Mas existem alguns momentos em que esse eu não consegue estar tão insciente dele próprio, tão inconsciente de sua própria dor. É quando nós nos tornamos cientes, nesse eu, da dor que ele carrega. Isso pode evoluir a tal ponto que iremos buscar um terapeuta, uma ajuda médica. Ou então tentamos lidar com isso sozinhos. Mas aqui estamos falando já do caso desse eu. Esse eu é uma outra palavra para esse ego, que já não se suporta mais. Então nós carregamos um fundo de experiências, de situações pelas quais nós passamos. A vida nesse momento, ela reclama, ela reivindica algo novo. Mas tudo que temos é o velho. Tudo que temos é a condição do eu, que está, na verdade, carregando esse conflito. Toda forma de medo está presente aí. E agora esse eu se depara com esse momento.
E ele não tem outra coisa a não ser esse fundo, essa memória, esse passado. Isso explica porque nunca estamos felizes. Aquilo que nós chamamos de felicidade é algum momento temporário de prazer, de preenchimento, de realização temporária, uma certa satisfação, que por sinal ainda é egocêntrica. A maior parte das nossas vidas, ela transcorre dentro dessa situação. Nós estamos sempre nos sentindo infelizes, mesmo com um sorriso no rosto, mesmo com uma demonstração de paz, de tranquilidade e de alegria externa. Mas o nosso coração está fechado. Nosso estado interno está complicado, porque há esse conflito. Então, nós precisamos descobrir como nós funcionamos. Nós temos que ter a visão da estrutura e da natureza do eu. Isso se torna possível quando você aprende a olhar para aquilo que se passa agora, aqui. E fica agora muito claro para você, já que todo esse momento, ele é desafiador, tudo que acontece à sua volta, lhe desafia a uma resposta completa, e esse eu, esse ego não tem capacidade de fazer isso, nós sempre nos depararemos com uma oportunidade ou outra de olharmos para nós mesmos e descobrirmos esse conflito, descobrirmos essa contradição. Aqui toda dificuldade reside, em primeiro lugar, em não estarmos cientes de nós mesmos, daquilo que se passa conosco. Todo pensamento é revelador. Todo sentimento é revelador. Toda experiência à nossa volta é reveladora. A arte de olhar para si próprio é a coisa mais extraordinária nessa vida. Ela lhe aproxima desta coisa singular, desta coisa misteriosa e única, que é a arte da meditação. A meditação é estar ciente desse elemento, que nesse instante tenta interferir, entra em conflito, está em contradição. Ao me ouvir falar assim, você acha que estou falando de um elemento externo a você. É esse sentido do eu, dando essa inadequada posição, tendo uma posição inconsequente em relação ao que está aqui e agora, que continua sustentando esta estrutura, esta velha natureza do ego. Quando você começa a olhar para si mesmo, a dificuldade de olhar para si mesmo, é porque nós não temos consciência suficiente para isso. Essa consciência requer uma mente capaz de estar quieta, silenciosa para observar. E o nosso funcionamento, isso é uma programação egóica em nós. Nós nunca estamos quietos, nem emocionalmente, nem intelectualmente. Se tem dois elementos fortes em nós, nessa estrutura mental, além da sensação, nós temos presente esta parte que é o intelecto e a emoção. Não somos capazes de olhar aquilo que se passa conosco internamente, intelectualmente e emocionalmente. Assim, as nossas respostas a esse momento presente, elas são sempre inconsequentes, porque não há consciência. Então, nós agimos automaticamente. E eu disse, nós reagimos automaticamente.
Existe uma forma de ação na vida sem esse fundo do passado. Isso não é reação. É uma resposta nova, inteligente, a nível de sensação, a nível intelectual e a nível emocional. Nós não, estamos sempre reagindo. E reagimos sentimentalmente, intelectualmente, emocionalmente, a esse momento presente, sem nenhuma ciência daquilo que se passa aqui e agora, dentro de cada um de nós. Então, na minha relação com o outro, essa minha relação é calculada. Já é algo programado pelo eu. Então, eu tenho uma resposta sempre reativa. Se ele me insulta, eu tenho uma resposta. Se ele me elogia, eu tenho uma outra resposta. Os dois tipos de respostas são respostas sempre do eu. O nosso ego está sempre em evidência. Nesse contato, nessa relação. Então não há consciência. Ou melhor, toda essa consciência é essa consciência do eu. É essa consciência mental. E esse tipo de comportamento continua fortalecendo essa estrutura e a natureza do eu. Quando você começa a dar atenção a si mesmo, a qualquer palavra, a qualquer gesto, a qualquer resposta ao outro, a vida como ela acontece, nesse momento, há algo novo surgindo. É quando essa mente, composta de sensações, sentimentos, emoções, e esse lado intelectual, ela se aquieta. Se ela se aquieta, algo novo pode surgir. E isso é o fim dessa insciência daquilo que se passa em você, nesse instante, nesse momento. Então aqui nós temos a coisa mais importante. Não é o que a vida à nossa volta representa, mas sim esse sentido do eu agora aqui. Como isso é percebido, é sentido, é vivenciado. Por que isso é importante? Porque sem esta presença, sem esta ciência de si mesmo, agora aqui, tudo o que você pode fazer é manter essa continuidade do eu. E ele está carregado de toda forma de peso, toda forma de contradição, de sofrimento e medo, do qual nós nunca tomamos ciência. Então, os anos se passam, o corpo envelhece, caminhamos para o túmulo sem nenhuma ciência de que estamos numa qualidade de vida bem, mas bem aquém daquilo que podemos viver. Porque há todo esse peso do eu. Então, nós vivemos como seres humanos angustiados, deprimidos. Somos criaturinhas tristes. Carregamos todo tipo de repressão interna, da qual não tomamos ciência. Porque não atentamos para nós mesmos. Então, vivemos sempre numa relação com o mundo do lado de fora. De uma forma mecânica, inconsciente, uma coisa chata, aborrecida, num posicionamento sempre egocêntrico, carregado de medo, de toda forma de dependência psicológica, nessa relação com o mundo. E tudo isso vem do passado, desse eu não visto, desse eu não investigado, carregado com todo esse peso. Então percebam
que estamos falando aqui para você. No momento em que você começa a olhar para isso, para aquilo que é você, aquilo que é você se revela. Isso que se revela quando você não foge disso, quando você não lança isso para fora, condenando, culpando, jogando no mundo a sua dor, no outro a sua dor, na vida externa a sua dor. Nesse momento você não está mais fugindo. Você está se tornando ciente de si mesmo. Percebam a beleza disso. Nesse momento, o outro deixa de ter essa importância. Eu falo da importância de você se ver como um ego sendo considerado. De você continuar se vendo como uma pessoa que tem que ser apreciada, aceita e compreendida. Porque pela primeira vez, sua mente está quieta. Ela se aquietou em razão desta ciência de tudo aquilo que se passa agora aqui dentro de você. E se ela se aquieta, aquilo que você é se revela. É quando você pode se tornar ciente da sua dor. Que nada mais, coisa alguma do lado de fora, pode criar mais dor. Em geral, nós vivemos fugindo disso. E a gente tem diversas formas de fugir disso. Toda a estrutura de cultura que vivemos, ela foi criada à nossa volta, nos dando caminhos de escape. Todo dia uma nova dança, um novo filme, um novo parque, uma nova viagem, um novo namorado. Todo dia uma nova sensação e experiência. Uma porta que se abre para esse eu escapar dele próprio e não se tornar ciente de sua dor. Toda forma de comportamento baseado no medo. Não há leveza, não há beleza, não há encanto em sua vida. Porque ela se constitui de medo, ela se constitui de sofrimento. Essa é a estrutura e natureza do eu. Mas quando você começa a olhar para si mesmo, sem mais fugir disso, sem mais se distrair de si próprio, olhando para esse instante, é a ciência daquilo que esse eu representa nesse instante. Isso é importante. Então, não se importe com elogios. Observe suas reações. Não se importe com críticas. Observe suas reações. Não se importe em ser aceito ou rejeitado. Se importe sim em olhar para si mesmo. E se você olha para si mesmo, quanto mais você se aproxima, mais percebe que esse eu está preso. Sempre é uma resposta mecânica, inconsciente, baseado em todo tipo de crença que ele faz dele mesmo, que ele faz do outro, que ele faz da vida. Então você só está livre de toda forma de repressão interna, livre de toda forma de medo, de contradição, de desejos e conflitos diversos, quando se torna ciente dessa dor. Nós não fomos orientados nessa direção. Nós não recebemos isso. Nossos pais não nos deram isso. Nossos educadores, eles são lindos, mas eles não nos deram isso. Todos que tentaram nos ajudar, só puderam nos levar até onde eles chegaram. Então aqui, quando a gente se aproxima desse trabalho, a gente se aproxima da ciência de compreender esse processo.
Alguns têm chamado isso autoconhecimento. É importante compreendermos aqui a palavra compreender. O que é compreender isso? É se tornar ciente desse eu, de sua estrutura, de sua natureza, do seu modo de se mover. Quando você aprende a olhar para si mesmo. Não é aquilo que acontece externamente que importa, mas é a sua resposta àquilo que acontece que importa. Mas agora eu quero mudar isso. Eu quero dizer que a única coisa que importa é a ciência desse eu. Acabei de mudar. Nesse sentido, o que quer que esteja surgindo à sua volta é algo importantíssimo para o seu despertar. Porque é algo que funciona como um espelho para você se ver. Então, se alguém lhe critica, e você se torna ciente desse eu, vê a natureza e estrutura desse eu, que se sente diminuído, ofendido, ferido. Se a dor surge, ela só pode ser vista porque esse espelho está aí. Olhem para si mesmos. Apreciamos a apreciação. Amamos o elogio. Não só isso fortalece esse ego, em razão dessa inconsciência, mas a crítica também. A desvalorização que recebemos do outro também. E tudo isso está acontecendo porque não estamos cientes de nós mesmos. Desse mim, desse eu. O grande segredo para isso se tornar possível, antes do elogio ou da censura, antes de qualquer coisa externa, está gravemente acontecendo, com um certo peso de gravidade, comece a se tornar ciente das mínimas coisas que ocorrem dentro de você. Agora, aqui. Observe como sua mente funciona. Quais são suas inclinações? Quais são suas imagens? Quais são suas ideias? O que ela carrega secreta, que ela quer ocultar de todo mundo, que está sempre lhe causando um medo? Comece a se tornar ciente de si mesmo, antes de qualquer grande desafio externo. Isso é meditação. Reparem que isso só tem base real quando há uma aproximação desse autoconhecimento. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém precisa fazer isso por você. Você tem dentro de você tudo para essa autodescoberta. Tudo que se faz necessário é se auto-observar. Aquilo que está presente, quando você aprende a se auto-observar, uma vez que a mente silencia, e ela silencia porque ela começa a despejar esse conteúdo, e nenhuma resistência acontece, nenhuma luta, nenhuma autodefesa, nenhuma fuga, ela se aquieta. Quanto mais você observa suas reações, mais se torna ciente delas. Quanto mais você observa a si mesmo, você percebe o quão é fascinante isso. Se tornar livre de si próprio. A maravilha disso tudo é que ninguém mais pode te ofender. Ninguém mais pode te magoar. Ninguém mais pode te entristecer. Porque ninguém mais pode te surpreender. Porque tudo você está tendo agora aqui. Uma coisa muito interessante aqui é que tudo que está no outro é você.
Então ninguém irá te surpreender se você não é uma surpresa para si mesma. Ninguém pode mais te ferir se você não está se ferindo mais a si própria, a si mesma. Ninguém mais pode te entristecer se você não se auto-entristece mais. Ninguém mais pode te tornar dependente se você não é mais de si mesmo dependente. Então, a aproximação de si mesmo, pelo autoconhecimento, lhe dá a visão do fim do eu. Porque você está vendo sua estrutura, você está vendo sua natureza, você está vendo que ele se baseia em tudo aquilo que ocorreu ontem, no passado. Você percebe que ele não tem nenhuma realidade agora aqui. São só imagens, lembranças, culpas, recordações. Esse próprio eu se sentindo culpado, ansioso, medroso. É quando essa estrutura e natureza do eu se quebra. Então você descobre a liberdade. Você não irá mais depender psicologicamente de ninguém. E essa liberdade, essa psicológica liberdade, é o diamante mais precioso do planeta. Viver inteiro e completamente livre desse mim, desse eu. Isso é possível quando há autoconhecimento, quando há essa verdadeira aproximação. Tudo isso que acabei de colocar para você é a meditação. Isso é uma aproximação da verdadeira meditação. Ok? É só isso. Nós estamos trabalhando o fim para a ilusão. E apenas a meditação revela isso. Porque o que é meditação? Meditação é o fim de todo esse conteúdo verbal e emocional